Você já parou para observar o silêncio? Não o silêncio que sucede o barulho, mas aquele que reside no fundo da sua alma. Aquele silêncio que é mais pesado que qualquer grito. É ali, nesse canto quieto, que reside a sua verdadeira dor. Não a dor visível, aquela que se expressa em lágrimas públicas, mas o sofrimento submerso, aquele que queima mansamente por trás de um sorriso corajoso. Você sabe do que estou falando. Aquela dor que ninguém vê, mas que, paradoxalmente, é a única que o universo, que o seu Deus, observa com atenção absoluta. É o pranto silencioso que escapa do seu peito no meio da noite, quando as luzes se apagam e o mundo se silencia, mas a sua alma, não. É o tremor no seu espírito que só a eternidade registra. Se a vida te entregou uma temporada em que tudo parece esmagador, em que as orações ecoam sem resposta e o silêncio do céu parece mais ensurdecedor do que qualquer tempestade, então, esta reflexão é para você. Preste atenção, porque o que você sente não é uma maldição, é um chamado. Não é um castigo, é uma preparação. Este fogo que te consome não tem a intenção de te reduzir a cinzas, mas sim de purificar o que há de eterno em você. É aqui que reside a grande e dolorosa verdade da condição humana. O que você confunde com ausência é, na verdade, a mão do destino, ou da providência, agindo em silêncio cirúrgico. Ela está moldando a sua resistência, construindo uma base inabalável, ensinando seu coração a escutar de maneiras que as palavras jamais poderiam. Cada lágrima derramada não foi desperdiçada. É uma semente. E o universo conta cada uma delas. Cada adiamento na sua vida, cada frustração, cada perda devastadora, não foram aleatórios. Foi a escultura da sua alma, a preparação bruta para o peso, para a potência que você está prestes a carregar. Você não é fraca por sentir profundamente. Você é profunda. Você não está atrasada. Você está sendo forjada. O que está acontecendo é um processo de refino, de cinzelamento, preparando algo que o mundo ainda verá, mas que a eternidade já celebra. Há uma razão pela qual você capta nuances que outros ignoram, porque você carrega um fardo que a maioria jamais compreenderia. Seu espírito foi talhado para um peso maior, um peso sagrado. E nessa densidade, algo sublime está despertando. Fique até o fim desta imersão, porque hoje, tudo o que estava oculto começará a fazer um sentido dolorosamente belo. Hoje, você entenderá porque o seu sofrimento é sagrado, porque a sua espera é santa, e como destino, ou Deus, nunca esteve em silêncio, apenas estava sendo estratégico. Antes que nos aprofundemos neste abismo de reflexão, se essa introdução já tocou aquela fibra oculta dentro de você, eu te peço um instante. Pause e digite 99 nos comentários. O 99 é o número daquele que se distancia da multidão, o símbolo de que mesmo quando você se sente perdida, a busca por você é incessante. Demonstre essa conexão. Deixe o seu curtir neste vídeo e, se você ainda não fez, inscreva-se no canal. Não por hábito, mas porque você está entrando em uma temporada onde cada palavra que te alcança é uma instrução silenciosa para sua jornada. Agora, respire fundo. Permita que sua alma se prepare. Porque o que virá a seguir vai te lembrar que suas lágrimas nunca foram em vão. Elas foram a tinta com a qual a sua história de resistência está sendo escrita. Primeiro, a dor cirúrgica da separação, o fio cortante da edição divina. Na jornada de uma alma destinada a carregar peso, chega o momento em que a vida, ou o destino, começa a reorganizar o seu campo de convivência de maneiras que, à primeira vista, parecem cruéis. Pessoas em quem você depositava sua confiança, que eram o seu porto seguro, começam a se afastar. Conversas que eram pilares se esvaem no vazio. Portas que antes estavam escancaradas agora se fecham com um som definitivo. Você tenta buscar uma lógica, tenta forçar uma permanência, mas no fundo do seu espírito há um sussurro frio. Isso não é perda. Isso é edição divina. É a própria força maior que começa a ceifar o que você, pela sua afeição e conforto, teria mantido. Mas ela vê o que o seu apego ignora. Algumas conexões, mesmo que belas na superfície, teriam se tornado o veneno lento do seu propósito. Certas amizades, por mais confortáveis, minariam sutilmente a sua força. E alguns laços afetivos, por mais carregados de emoção, seriam a âncora que atrasaria a sua ascensão. A remoção é feita, portanto, não para te ferir, mas para proteger a santidade que reside em você. Inicialmente, o sentimento é de traição. A pergunta que se impõe é brutal: por que tirar o que eu amava? A resposta, contudo, é uma revelação.
Nem tudo que é bom para o seu conforto é, de fato, o que serve ao seu destino. Algumas coisas são meramente distrações embaladas em familiaridade. Quando o seu chamado começa a ganhar corpo, o universo começa o processo de separação. Porque a água e o óleo não se misturam. A sua luz não pode trilhar o mesmo caminho da sombra. O que foi embora não é rejeição, é redirecionamento. O universo não os removeu para te deixar vazia, mas para que a sua própria voz se tornasse o som mais audível no seu universo interior. É nesse isolamento, nessa solidão imposta e, paradoxalmente, sagrada, que você descobre um segredo que a maioria nunca alcança. Você está mais segura quando está sós consigo e com a fonte. Essa solidão não é punição, é incubação. É o berço da clareza. É onde sua visão interior se aguça e sua verdadeira essência é despertada. A separação não é para te diminuir, mas para te expandir sem interferências externas. É o paradoxo. O destino retira para poder revelar. Ele te esconde para poder te curar. Enquanto os outros pensam que você está estagnada ou retrocedendo, na verdade, você foi pausada para que o seu lançamento ocorra no momento de precisão máxima. Não persiga o que decidiu se afastar. Não lamente as saídas que o seu próprio futuro orquestrou. As pessoas que partiram jamais deveriam testemunhar o seu próximo capítulo, pois ele exigirá uma visão espiritual para ser compreendido. Lembre-se, o diamante não é forjado em ambientes sociais, ele é moldado sob imensa pressão, na escuridão, no silêncio. Por isso você foi isolada, para ser refinada até que a sua essência comece a irradiar por si mesma. E aqui reside a beleza misteriosa. As mesmas forças que removeram pessoas da sua vida agora estão organizando substituições divinas. Conexões que não vão te esgotar, mas te alinhar. Você está prestes a compreender por que o espaço precisou ser esvaziado antes da coroação. O que está por vir não é para ser compartilhado com a multidão. Algo sagrado está prestes a se manifestar, e apenas aqueles que o destino aprovar terão a permissão de testemunhar. Segundo, a dor da incompreensão, o isolamento da visão profunda. Há uma solidão que transcende a ausência de companhia. É aquela que nasce do fato de você ser vista, mas não ser enxergada. Você tenta articular o fogo que te move, as visões, os sonhos, as revelações que te tiram o sono. Você compartilha, mas os olhos de quem escuta perdem o foco. Eles sorriem com polidez, mas não sentem a ressonância. Eles não conseguem, porque a sua fala não emana apenas da mente lógica. Ela brota da profundeza do seu espírito. E essa linguagem, por sua natureza, só é plenamente compreendida pela fonte que a inspira. Inevitavelmente, a dúvida se instala. Estou inventando tudo isso? Por que me sinto tão estranha? Mas ouça, você não está à margem da realidade. Você foi escolhida para a margem. Você jamais foi destinada a ser compreendida por aqueles que não percorreram o seu caminho ou não carregaram o seu fardo. A sua profundidade confunde os corações superficiais. A sua fé é um incômodo para os acomodados. A sua luz expõe, sem intenção, o que os outros se esforçam para manter oculto. É por isso que eles se afastam, que sussurram, que te olham como se você fosse demais para o ambiente. Mas você não é demais. Você é diferente. O que eles rotulam como estranho é, na verdade, sagrado. O fogo que arde em você nunca foi feito para se encaixar em um mundo que prefere a fumaça. Enquanto a maioria vive pelo que vê, você vive pela revelação que sente. Você antecipa eventos, sente perigos antes que eles se materializem, e discerne a natureza das pessoas para além das palavras. Isso não é paranoia. É a sua sensibilidade sendo refinada pelo espírito para operar em uma frequência mais alta. O seu propósito exige essa precisão. Entretanto, essa mesma sensibilidade te faz sentir a dor mais intensamente, o silêncio mais estrondoso, a rejeição mais pesada. Você absorve tudo, porque foi desenhada para interceder por aqueles que não conseguem sentir nada. Ser incompreendida é parte do preço para portar uma visão espiritual aguçada. Lembre-se, até mesmo as grandes figuras da história foram questionadas pelos familiares, pelos seus próprios seguidores. Se eles não puderam reconhecer a plenitude do que estava à frente, não se surpreenda se os outros falharem em reconhecer a unção que reside em você. Os mesmos que hoje te questionam serão os que, amanhã, buscarão a sua sabedoria, quando a sua autenticidade for provada pela vida. Você não precisa gastar energia defendendo o que a eternidade já definiu. A sua própria existência será a resposta. Deixe-os na sua incompreensão.
Deixe-os te rotularem. Você não foi enviada para convencer. Você foi enviada para testemunhar. Cada mal-entendido é a vida te puxando para longe do barulho superficial, para que a voz da sua bússola interior seja a única que te guie. E um dia, quando o que foi colocado em você finalmente se manifestar, eles dirão: agora eu entendo. Mas, a essa altura, você já estará em um patamar onde as explicações se tornam supérfluas, pois a glória fala por si. Continue a sua caminhada silenciosa, alma escolhida. Mesmo quando não há aplausos, o destino te observa. E quando você pensar que ninguém te vê, a própria força que te chamou enviará um sinal tão inegável que toda dúvida se curvará à confirmação divina. Terceiro, a dor da batalha invisível, a exaustão da guerreira oculta. Há uma guerra que não tem público. Ninguém vê essa batalha. Não as lágrimas que nunca chegam a cair, mas que inundam o peito. Não o peso opressor que te sufoca à meia-noite. Não há exaustão que o sono mais profundo não consegue dissipar. Você sorri no café. Você comparece aos compromissos. Você segue em frente. Mas por dentro, a sensação é de que algo sagrado está sob ataque incessante. Você acorda cansada, não porque o seu corpo falhou em repousar, mas porque o seu espírito esteve em combate em planos que os seus olhos não alcançam. É por isso que as suas manhãs são pesadas, mesmo após uma noite tranquila. Enquanto outros sonhavam, você estava defendendo. A verdade é dura. Quanto mais luz você carrega, mais a escuridão te nota. A força opositora não desperdiça sua energia com os mornos. Ela mira aqueles que estão acesos. E você, alma escolhida, é uma tocha no meio de um campo de batalha. É por isso que a confusão se manifesta do nada. É por isso que a ansiedade tenta te sussurrar mentiras. É por isso que a lassidão envolve a sua mente como uma névoa densa. Mas não confunda o combate com o abandono. Isto sim, confirmação. Você não está sendo atacada por ser fraca, mas por ser perigosa para a agenda do caos. Cada sussurro de dúvida, cada medo repentino, cada pressão invisível é uma reação à sua crescente autoridade. Você pode não ver as flechas, mas sente o seu impacto. E, no entanto, você permanece de pé. É isso que aterroriza a oposição. Você continua a nutrir a sua fé quando a lógica grita o contrário. Você persiste em buscar a luz mesmo quando as sombras se adensam ao seu redor. E o que você ignora é que o universo, ou o céu, está observando essa resistência invisível e a chama de fé de guerreira. Cada vez que você opta pela paz em vez do pânico, pela compaixão em vez da amargura, pela oração em vez da reação impulsiva, a escuridão recua. Você não está lutando sozinha. No instante em que você articula uma prece, forças celestiais, ou energias cósmicas, tomam posição. No momento em que você eleva a sua intenção, o universo responde. Você está revestida de uma armadura que a verdade mantém no lugar. Você não está apenas sobrevivendo à batalha. Você está expandindo o reino da luz através da sua pura e simples endurance. E ouça com atenção, a pressão que você sente não é aleatória. É um indicador espiritual de que a sua promoção está próxima. Quando a resistência se intensifica, significa que o seu avanço está ao seu alcance. É por isso que a oposição ataca o seu sono, o seu foco, a sua serenidade, porque algo de grande magnitude está prestes a se manifestar. As mesmas tempestades que tentaram te afogar se tornarão a prova de que você pode caminhar sobre o que antes te ameaçava. Não desmorone. Ajoelhe-se. Porque toda vez que seus joelhos tocam o chão, a sua terra interior treme, e o caos perde mais uma guerra. Há poder na sua rendição. Há vitória na sua quietude. E embora você ainda não perceba, a sua vitória já foi declarada. A batalha é feroz porque a sua coroa está próxima. Quarto, a dor da espera pelo Kairós, o tempo da perfeição. Existe uma dor que não grita. Ela espera. É a angústia de enxergar a promessa, mas ainda não poder tocá-la. De saber que a força maior pode agir, mas vê-la em silêncio absoluto. É a tensão aguda entre a fé e a frustração, onde cada dia é um teste de paciência e entrega. Você repassa as visões, as confirmações, as palavras que você sabe que vieram de uma fonte superior. No entanto, a porta permanece fechada. A resposta não chega, e a cronologia do relógio parece zombar da sua crença. Você se questiona: será que interpretei mal? O destino mudou de ideia? A resposta é simples e complexa: não. Você está no horário, mas não no seu horário. A espera não é uma punição, é uma cirurgia da alma.
A sua ascensão não está sendo atrasada. O seu coração está sendo alinhavado à magnitude dela. Um grande poder entregue prematuramente pode se tornar um fardo insuportável. O universo não está te negando, está retendo o momento para entregá-lo nada menos que perfeito. O silêncio que te assusta não é abandono. É refinamento. Cada pausa, cada adiamento, cada ainda não é um cinzel contra sua impaciência, moldando-a para que você possa suportar o que está a caminho sem quebrar. Lembre-se das histórias antigas. Os grandes esperaram em prisões, passaram por ridículo. A espera deles não foi um vazio, foi uma preparação para o impacto. O universo sempre dedica tempo especial àqueles que carregarão o maior peso. A parte mais difícil não é esperar, mas permanecer fiel enquanto a espera se alonga. É manter a expectativa diária mesmo quando nada muda. Mas é precisamente aqui que a sua verdadeira força é medida. Não pelo que você recebe, mas por quem você se torna enquanto resiste. A fé não se prova quando você obtém o que deseja. Ela se prova quando você continua a acreditar depois de não o ter. E aqui está a revelação. O adiamento é, frequentemente, um disfarce. O destino oculta as bênçãos dentro do tempo, para que apenas aqueles que confiam o suficiente para esperar as encontrem. Cada minuto que parece perdido é, na verdade, uma construção divina. São forças invisíveis ajustando detalhes, alinhando corações que você ainda não conheceu, preparando o palco para um timing tão impecável que, quando acontecer, anulará a dor de cada dia que você passou se perguntando quando. Aguente firme, alma escolhida. Quanto mais longa a espera, mais grandiosa será a revelação. A pressão que você sente é o destino alongando a sua capacidade de suportar a glória. E quando a promessa finalmente chegar, ela não apenas te abençoará, ela te transformará. Não apresse o que está sendo aperfeiçoado. Às vezes, a coisa mais sagrada que você pode fazer é esperar. E se você pudesse ver o que já está se formando por trás do véu, entenderia. O seu atraso é, na verdade, a contagem regressiva para sua aceleração divina. A sala de espera não é onde a sua história finda. É onde o seu destino toma o fôlego final antes de nascer. Quinto, a dor incandescente do perdão, a chave para a própria liberdade. Existem feridas que não sangram, elas ecoam. Você a sente na boca do estômago quando o nome de alguém ressurge. Quando uma memória irrompe no silêncio. Você confiou, você se entregou, você acreditou na segurança. E então, sem aviso, quebraram o que você pensou ser inquebrável, a sua paz. A traição veio não só da ação, mas da constatação de que alguém por quem você talvez tenha orado ou amado foi capaz de ferir a sua essência com tamanha profundidade. E justamente quando você está erguendo seus muros, tentando proteger o que resta, você escuta a voz interior sussurrar a palavra que é mais cortante do que a própria dor: perdoe. Tudo em você se revolta. A parte humana grita: eles não merecem. A parte ferida protesta: eles jamais entenderão o que fizeram. Mas a força maior não te pede para ignorar a ferida. Ela te pede para parar de carregar o que está matando o seu espírito. O perdão não se trata de dar um salvo-conduto ao comportamento do outro. Trata-se de reivindicar a sua própria liberdade, porque quanto mais você se agarra à dor, mais ela se torna a sua prisão particular. A oposição não precisa te destruir se puder te manter aprisionada na amargura. É por isso que o perdão não é um ato de misericórdia para eles. É um ato de libertação para você. Há uma força estranha que se manifesta no momento em que você finalmente diz: eu os liberto. Nessa hora, o peso começa a se dissipar. A escuridão perde o seu controle. E algo dentro de você exala pela primeira vez em anos. Você se sente mais leve. Não porque a justiça foi feita por suas mãos, mas porque você entregou o caso ao único juiz que nunca erra. O destino vê cada lágrima, cada humilhação, cada noite em que você repassou os fatos na cabeça. E a promessa é: a vingança é da força. Você só tem que se curar. Perdoar não é esquecer. É recordar sem veneno. É o instante em que a memória persiste, mas a dor não mais te domina. É quando você pode olhar para trás e dizer: isso me quebrou, mas, paradoxalmente, também me construiu. Este é o segredo do perdão sagrado. Ele transmuta a dor em sabedoria, a traição em unção, e a ferida em uma porta de passagem para sua glória. Cada vez que você perdoa, você acende. Você se desconecta da gravidade do ressentimento. E o seu destino te leva a uma atmosfera onde reside a paz inabalável.
Deixe a graça fazer o que a vingança jamais conseguiria. Deixe a força curar o que o seu orgulho não quer tocar. Quando você perdoa, você desbloqueia um fluxo de bênçãos que estava obstruído pela amargura. O universo não pode preencher um punho cerrado. Mas quando você solta, as suas mãos estão livres para receber. E aqui está a beleza final. O que te feriu se tornará, um dia, o testemunho que curará outra pessoa. Sua cura é maior do que você. Não permita que sua história termine em dor quando ela sempre foi destinada a culminar em poder. Perdoe-os. Não porque eles mereçam a sua paz, mas porque você merece. E quando você o fizer, o seu próprio destino começará a se mover tão rapidamente a seu favor que até as suas cicatrizes começarão a brilhar. O perdão não é o fim da história. É o momento em que a força começa a escrever um novo começo. Sexto, a dor do teste no fogo, a forja da inquebrantabilidade. Chega um momento em que tudo parece desmoronar de uma vez. As portas, os planos, as relações, até mesmo aquelas partes de você que se sentiam indestrutíveis. Você olha em volta e a sensação é de que o chão está cedendo, de que a própria vida está em combustão interna. O sussurro é quase inaudível. Por que eu? Mas o silêncio que se segue é ensurdecedor e, muitas vezes, insuportável. O que você ainda não compreende é que esse silêncio é sagrado. Porque o fogo onde você está não é para te consumir, é para te definir. Você não está sendo punida, você está sendo purificada. O fogo não é seu adversário. Ele é o espelho que revela o que é real e o que era apenas simulação. Ele incinera a ilusão, a soberba, o medo e aquela força falsa que você construiu apenas com seu próprio esforço. Ele deixa apenas a verdade, apenas o que é inquebrável. É isso que a experiência quer te mostrar. Que existe uma versão de você dentro das chamas que é mais forte do que a que nelas entrou. O ouro não teme o cadinho, pois o fogo não pode destruir a sua pureza. Ele apenas queima o que não lhe pertence. Quando tudo se desfaz, é ali que o trabalho mais profundo é realizado. Ao perder o controle, você ganha a rendição. Ao perder a certeza, você ganha a fé. O fogo te força a depender não do que você tem, mas de quem te sustenta. É no meio da combustão que você aprende que a força maior não está apenas nas bênçãos. Ela está, também, no ardor. Lembre-se dos antigos, lançados à fornalha mais quente. As chamas consumiram tudo ao redor, menos a eles. Por quê? Porque havia uma presença inabalável em meio ao fogo. Essa mesma presença, esse mesmo amor inquebrável, está contigo agora. Você pode não a ver através da fumaça, mas sentirá a sua mão impedindo você de sucumbir. O calor pode se intensificar, mas a graça te envolverá como uma couraça. Você não está sendo queimada, você está sendo marcada com uma força que transcende a matéria. A dor é temporária, mas a transformação que ela engendra ecoará pela eternidade. Depois disso, você não temerá tempestades, perdas ou escuridão. Pois, uma vez que você caminhou pelo fogo e encontrou o sagrado no centro dele, nada mais te abala. Respire fundo, mesmo aqui. O fogo que foi destinado a te quebrar está se curvando à presença que te sustenta. Você não está sendo enterrada, você está sendo forjada. E quando essas chamas se apagarem, você não será mais a mesma. Você carregará o brilho de alguém que viu a face da resistência no coração do sofrimento. E justamente quando o calor parece insuportável, é ali que o milagre começa a tomar forma, porque a elevação divina sempre tem o seu ponto de ignição no fogo. Sétimo, a dor da carga elevada, o peso da escolha divina. Há dias em que o seu chamado não parece uma dádiva, parece um fardo. Você acorda já exausta, não pelo que fez, mas pelo que carrega. Você intercede por pessoas que jamais fariam o mesmo por você. Você profere palavras de vida para os outros enquanto seu próprio coração sangra em silêncio. Você sorri em público, mas chora em segredo, pois sabe o preço de ter sido selecionada. Todos admiram o brilho, mas ninguém vê o peso esmagador que acompanha a unção. Os escolhidos parecem fortes, mas é apenas porque aprenderam a cultuar e a agir enquanto estão feridos. Há uma solidão inerente à escolha, aquela que não pode ser explicada, apenas suportada. Enquanto outros descansam, você luta. Enquanto sonham, você discerne. Enquanto desfrutam, você intercede. Você sente o peso das almas, a atração da transcendência, a urgência de um propósito que não é só seu. E, às vezes, você levanta os olhos e pergunta: por que eu?
Por que me dar este fogo se ele queima tudo que toco? Por que esta visão se ela me isola de todos? A resposta, fria e direta, é sempre a mesma. Porque eu confiei em você. Em meio a incontáveis possibilidades, a força viu em você um coração que não se quebraria sob a pressão. Um espírito que persistiria quando todos os outros correriam. Você não foi escolhida por ser perfeita, mas por ser fiel, ou, mais precisamente, resistente. A verdade é que um chamado de peso vem sempre acompanhado de uma pressão equivalente. Você não pode carregar um propósito eterno com um espírito frágil. É por isso que a sua vida parece mais densa. É por isso que você não consegue se permitir deslizes que outros toleram. A graça que repousa em você exige uma disciplina que poucos entenderiam. Você foi chamada a trilhar caminhos sem mapa. A acreditar quando a lógica falha. A falar quando o silêncio seria mais seguro. E embora doa, isso te transforma em algo imparável. O mesmo peso que força os seus joelhos é o mesmo que constrói as suas asas. Cada lágrima derramada por causa deste fardo foi contabilizada. Cada oração sussurrada na exaustão foi arquivada. Você pensa que ninguém te vê, mas a própria eternidade observa cada passo, murmurando, não pare. Ela está quase lá. Suas lágrimas não são desperdício. Elas são sementes. E essas sementes florescerão em lugares onde você nunca pisará, em vidas que você jamais conhecerá. Você não está apenas carregando um chamado. Você está carregando um legado. Quando o peso for insuportável, lembre-se. A força não te deu este peso para te esmagar. Ela o deu para te coroar. A mesma carga que faz as suas costas doerem é a que fará o seu espírito se elevar acima de tudo que um dia te partiu. Porque, em breve, aquilo que te fez chorar fará outros se inspirarem. A dor que tentou te silenciar será o som que despertará gerações. Você pode não ver agora, mas a sua história está sendo escrita. Tudo o que você suportou se tornará a prova de que a força jamais desperdiça o peso que impõe. E, ao carregar este fardo sagrado, lembre-se, as coroas também são pesadas. Mas elas só repousam sobre cabeças que se curvaram perante o invisível e se recusaram a desistir. Por isso você foi escolhida. Porque mesmo sob o peso do destino, você seguiu caminhando. E o que está a caminho fará valer a pena cada lágrima escondida. Ouça com toda a sua alma. Tudo o que você atravessou, cada desilusão, cada noite que parecia infinita, jamais foi obra do acaso. Foi design sagrado. O universo te moldou no silêncio, te preparou na dor e te ensinou a carregar o poder com pureza. Você não é fraca. Você é escolhida. O que o mundo chamou de perda, o seu destino chamou de refinamento. O que você pensou que a estava destruindo, na verdade, a estava construindo. Cada atraso foi um treinamento. Cada rejeição, um redirecionamento. Cada batalha, a confirmação de que o seu caminho nunca seria mediano. Você não está onde está por acidente. Você está de pé sobre as cinzas de tudo o que tentou aniquilá-la e falhou. Suas lágrimas não caíram em vão, elas batizaram a sua unção. Suas cicatrizes não são sinais de derrota. São a prova de que o fogo te obedece. A oposição tentou te sepultar, mas a força sussurrou, vejam-na florescer. Você é a evidência viva de que a dor pode se converter em propósito, que a escuridão pode dar à luz e que a vulnerabilidade pode ser o palco onde a sua força se manifesta. Não amaldiçoe o processo. Abençoe-o, porque ele nunca teve o objetivo de te aniquilar. Ele foi feito para te revelar. Você é ouro, inabalável, intocável, imparável. Não porque a vida foi fácil, mas porque você atravessou o fogo e ressurgiu brilhando. A pressão não a esmagou, ela a coroou. O isolamento não a apagou, ele a apresentou a si mesma. E as mesmas mãos que a quebraram para purificá-la agora a levantam para glorificá-la. Este é o seu desvelamento divino. A dor não era punição, era profecia. Você foi refinada para um tempo como este. O seu despertar começou. Sua dor termina aqui. Seu propósito começa agora. Se esta mensagem acendeu algo na sua alma, se esta profundidade te tocou, demonstre. Deixe nos comentários a frase: a dor sagrada forjou minha coroa. É a sua declaração. Agradeço profundamente por ter ficado comigo nesta imersão sombria, mas necessária. Inscreva-se no canal agora, se ainda não o fez, e curta o vídeo. Faça com que esta mensagem alcance outras almas que também carregam o peso de serem escolhidas.